Muito obrigado aos colegas que assistiram a aula da semana anterior. E um dos colegas falou para a gente trabalhar melhor o conceito de organização política administrativa. Então vamos lá. Mais uma parceria aí com o JC Concursos. Vamos trabalhar aí o assunto que o pessoal deu um toque aqui para nós. Vamos lá. A primeira coisa, galera, é observar o seguinte. Nós temos forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Bacana, vocês já sabem disso. O que está em voga quando a gente fala em organização política administrativa é a forma de Estado. Nossa forma de Estado é federativa, tudo bem? Você entende? É difícil, às vezes, o aluno achar que isso é importante para a matéria, mas quando ele entende que a nossa forma de Estado é federal, é federalismo, e a formação do Brasil foi um todo, e de depois nós fomos descentralizando, foi de dentro para fora, foi um movimento centrífugo, movimento de desagregação, ao contrário dos Estados Unidos, a ideia estadunidense, que você tinha colônias que se juntaram, movimento de agregação. E isso demonstra o colorido da nossa federação. Por que muita coisa fica para a União e tudo mais, tá? Hoje o assunto é uma dúvida muito comum dos alunos. O que adianta falar que a União, Estado, Distrito Federal e municípios, o que adianta dizer que eles têm autonomia? E aí, né? Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Mas o que adianta dizer que esses caras têm autonomia? Autonomia para quê, né? Então a gente vai ter de observar o autogoverno, né? A autoadministração, legislação, organização. No que tange a um ponto muito importante que denota essa autonomia é a competência. Sabe aquela coisa, quando a gente ouve, no tal lei é melhor porque ela é federal, né? Aliás, até bêbado na rua gosta de falar, eu sou federal, né? Então, por quê? Ninguém fala, eu sou municipal. Porque, veja, há um erro, há uma análise muito rasteira sobre o assunto. Existem repartições. Tem coisa que cabe ao município, tem coisa que cabe ao Estado, tem coisa que cabe à União, ao Distrito Federal. Tudo bem? Bacana, professor. Nessa divisão, eu já estou feliz. Deixa eu tomar meu chá de gengibre. Eu já estarei feliz se vocês aprenderem neste vídeo, nesta aula curta, desse projeto bem interessante, a diferença básica de uma competência exclusiva de uma competência legislativa, né? Por quê? Você vai ver que a União ela está no artigo 21, que é uma competência exclusiva, mas ela também está no 22, com uma diferença brutal. O 21 é uma competência administrativa, material, não é para legislar. O 22 é uma competência para legislar. Veja o 21. Compete à União assegurar a defesa nacional, por exemplo, manter o serviço postal. 21 é uma competência exclusiva, material, administrativa. Agora, você vai ver que compete à União privativamente legislar. Agora é criar normas. Quem é que cria normas sobre direito civil, penal? A União. Ah, entendi, professor. E você vai reparar também, que alguns assuntos que estão no 21 estão no 22, mas sempre com aquela ideia. Se for para manter uma coisa aqui, administrar, eu tenho a União como competência exclusiva. Se for para legislar sobre o tema, a competência é privativa. Tudo bem? Bacana até aí? Legal. Agora, eu gostaria que você desse uma olhada, que você tivesse um pouco de atenção no seguinte fato. A competência do artigo 21, ela é exclusiva e, portanto, não pode ser delegável. Ela não é delegada, ela é exclusiva. Já a competência do 21, ela é delegável. Por exemplo, quem no Brasil legisla sobre direito penal? Privativa legislativa da União. Bacana. Agora veja o parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas dessas matérias. Então veja, quem legisla no Brasil sobre direito do trabalho é a União, privativa legislativa da União. Mas é possível que um estado possa legislar
sobre questões específicas de direito do trabalho, entendeu? Então, por exemplo, sobre piso salarial. Professor, show de bola. Já deu para ter uma noção do 21 e 22. E o 23 e o 24? Você vai reparar que o 23 está com a mesma cor do 21, que é uma competência também administrativa. Só que agora é uma competência que entra União, Estado, Distrito Federal e município. Então, veja, lógico, né, pessoal, que de quem é a competência para cuidar da saúde, cuidar, não é legislar, da saúde, da assistência pública, é de todo mundo. Você está vendo agora diante da pandemia. Então, isso aqui é uma competência comum, que acaba com M de município. Entra União, Estado, Distrito Federal e município. Professor, eu entendi. Eu entendi. O professor pode voltar lá. Olha aí como a gente já está avançando. Agora, o 24, assim como o artigo 22, é uma competência para legislar. Só que não entra só mais a União. Reparou ali? Vem a União, Estado e Distrito Federal. O município não vem expresso. Por exemplo, quem legisla sobre orçamento? Não é só a União. É a União, o Estado, o Distrito Federal. Puxa, professor, bacana isso. Bacana, pelo menos agora. Olha como uma coisa é interessante se você comparar o artigo 23 e o 24 num assunto igual. Por exemplo, meio ambiente. Quem protege o meio ambiente? Todo mundo. É competência comum. Quem legisla, aí é concorrente. Professor, isso pode dar pau. Você quer ver? Quer ver assuntos legais? Olha esse, ó. Quem legisla sobre procedimento em matéria processual? Competência concorrente do artigo 24. Agora, se você for até o artigo 22, você vai ver que quem legisla sobre direito processual, forma a palavra capacete de PM, é privativa da União. Nossa, professor, o ideal seria ter uma tabelinha. É isso mesmo. Então, o que você vai lembrar na prova? Falou em direito processual, privativa, legislativa da União. Falou, né? Falou direito processual, privativo, legislativo da União. Falou procedimentos, cai no concorrente. Quer ver uma outra legal? Trânsito e transporte. Quem legisla? Privativa, legislativa da União. Agora, se falasse, por exemplo, qual a competência para estabelecer e implantar política na educação para a segurança do trânsito? Aí a competência é comum. Você está percebendo que a prova pode brincar com você nesses dispositivos? Ela vai fazer você querer te enrolar no 21 com 23 ou no 22 com 24. Isso é muito comum, tá bom? Então, faça primeiro uma leitura dessa aula com cautela e depois você vai para o Word, depois você vai para o site do Planalto. Senão você fica louco lendo aquilo tudo. Imagina, um cara que lê todo o artigo 22, ó. Um aluno falou para mim, professor, eu li lá, compete privativamente à União legislar. Aí eu falei, se é privativo é só da União. Aí depois que ele leu tudo, direito civil, direito sei o quê, diretrizes políticas das minas, depois que ele leu tudo, vem um parágrafo único que fala, lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Ele falou, caramba, então não é específica, ela pode ser delegada? Quer dizer, não é privativa, ela pode ser delegada? Perceba, é complicado. Professor, vamos resumir a aula? Vamos. Artigo 21 da União só, e 22 também só da União. A diferença entre elas, o 21 é uma competência material, administrativa. O 22 é uma competência para legislar. O 23 é uma competência comum, administrativa. Entra a União, mas entra também o Estado, Distrito Federal e município. O 24 não, é uma competência para legislar. Entra a União, de forma expressa, Estado e Distrito Federal. O município até entra, mas como suplementar. Mas hoje não é para a gente falar sobre isso, tá bom? Eu gostaria de agradecer aos colegas que estão assistindo as aulas aí e deixar um aviso aqui, ó. Deixar o aviso de toda semana, né, pessoal? Por favor, qual matéria gostaria de ter aulas, mesmo que seja inconstitucional? De repente você fala, professor, eu não sei alguma coisa do artigo 37 a 41, eu não sei alguma coisa do artigo 70, do TCU, do TCM, a prova do TCM, de repente é importante. Deixa aí nos comentários, por favor. Agradeço demais pela participação, pela gentileza do JC, do convite, e vou estar aqui fazendo algumas aulas para vocês, tá bom? E também, ó, as matérias estão aí, para quem não sabe do edital, por favor, coloca o ponto, às vezes direito administrativo, uma lei específica, tem umas leis chatinhas lá, e a gente vai, na medida do que podemos, trazer matérias aqui para vocês sobre isso, tá bom? Nossos contatos ficam aí para vocês e o nosso agradecimento.
Muito obrigado.